Shalom Adonai, a paz do Senhor, galera. Eu sou a Mini e eu venho aqui mais uma vez no Big Kingdom Culture para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Eu vou começar fazendo uma oração, amém? Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Pai, nós entramos em Tua presença agora, Pai, para Te render louvor e adoração, Senhor. Para bendizer o Teu nome, Senhor, declarar o quanto Tu és bom, Pai. Tu és bom em todo o tempo e em todo o tempo Tu és bom, Senhor. Pai, nós temos vivido tempos maravilhosos em Tua presença, Pai. Mesmo em meio ao caos, Senhor, mesmo em meio à guerra, Pai, Tu tens se feito presente, Pai, Tu tens se manifestado em nosso meio, Senhor. Pai, nós Te agradecemos, Deus, por tudo que tens feito em nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, pelo Teu Espírito Santo que tem sido desperto em nossos corações, Pai. Pela ousadia e intrepidez, Pai, que Tu tem derramado em nosso meio, Senhor. Pela comunhão dos santos, Pai, a qual nós temos vivido tão preciosamente, Pai. Senhor, eu Te agradeço, Pai, mais uma vez, pela Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas, Deus. Que tudo que nós venhamos fazer, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Nós temos iniciado uma série nesses tempos chamada É a Hora da Guerra. Deus, Ele tem nos chamado para a hora da guerra, para tomarmos uma posição diante de tudo que tem acontecido sobre as nossas vidas. No nosso primeiro vídeo dessa série aqui no Big Kingdom, foi ministrado sobre vestir a armadura de Deus, lá em Efésios 6, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás, para que nós possamos resistir no dia mau, para que nós possamos resistir no dia da guerra. No outro vídeo dessa série, nos foi ministrado sobre a maior guerra do universo, eu mesmo. A maior guerra do universo é contra nós mesmos. É a luta da carne contra o espírito. E assim foi ministrado grandiosamente pelo nosso Rabbi Kennedy. E hoje nós vamos ministrar sobre qual é a minha missão, afinal. Qual é o meu comissionado? Qual é o meu ministério? Porque se nós ligarmos todos os pontos, é declarada a guerra. Nós estamos no campo de guerra, nós estamos vivendo um tempo de guerra. E logo depois, como que a gente vai para a guerra? Nós precisamos estar preparados? Então nós nos revestimos da armadura de Deus. E logo depois nós percebemos que, afinal de contas, a maior guerra do universo é contra nós mesmos. A luta constante e diária da carne contra o espírito. E depois desse caminhar, desse breve caminhar, nós nos damos conta de que, afinal de contas, qual é a nossa missão? Qual é o nosso ministério? Por que nós estamos aqui? Por que o Big Kingdom existe? Por que eu vou para a igreja? Por que eu falo de Jesus? Por que Jesus me alcançou? Qual é o meu ministério? Mas antes de nós entrarmos na palavra, nós vamos curtir um momento de louvor e adoração que hoje vai ser trazido pelo nosso irmão Pedro. E eu espero que você, nesse momento, prepare o ambiente, prepare o teu espírito para poder receber a palavra que Deus vai ministrar nos nossos corações. Amém? Amém. Vamos louvar. Tão perdido eu estava, tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou.
resgatou, me aproximou. Tão perdido eu estava, tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços. E agora, filho, eu sou. Agora, filho, eu sou. E quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou, quebrou me aproximou. Nem a morte, nem a vida ou poderes vão nos separar. E nem a morte, nem a vida ou poderes vão nos separar. Nem a morte, nem a vida ou poderes vão nos separar. E quebrou entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou, quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Aleluia! Glórias a Deus! Esse louvor, ele é muito, muito lindo, ele é maravilhoso. E eu glorifico a Deus pela tua vida, Pedro. É muito lindo ver o agir de Deus na tua vida e o teu ministério sendo cumprido com excelência. Aleluia! Amém! Vamos dar início à palavra dessa semana. E como eu sempre digo, Bíblias Apóstolos, todo mundo. Eu peço que vocês abram a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 21. A palavra de Deus diz assim: Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhe estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que morreu por todos, logo todos morreram.
E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos o ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Aleluia! Por amor a Cristo, nós lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! O ministério da reconciliação. Aleluia! O que significa a palavra ministério? Essa foi uma das primeiras coisas que eu me perguntei quando Deus me trouxe essa palavra, quando Deus me colocou para ministrar sobre essa palavra. O que significa ministério? E ministério nada mais é do que a execução de uma tarefa, a obra, a execução de algo. Isso é um ministério. Também pode ser conhecido como um ofício sacerdotal. É você estar executando uma função. E no reino de Deus, nós temos o ministério da reconciliação. Eu gostaria que agora nós fôssemos rapidamente lá em Efésios 4. Vamos lá, Efésios 4, do versículo 11 ao versículo 13. Efésios 4, do versículo 11 ao versículo 13. A palavra de Deus diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aleluia! Os 5 ministérios de Jesus. Nós temos o ministério de apóstolo. Eu vou falar rapidamente sobre cada um deles, caso você não conheça, depois você dá uma estudadinha melhor, mas eu vou passar bem rápido por eles. O primeiro ministério em Cristo é o ministério de apóstolo. É aquele que tem a visão, os fundamentos, é aquele que expande o reino. Aquele que vai, implanta igrejas, leva Jesus, e ele acaba até que cumprindo todos os outros ministérios, até que aquela igreja esteja firme. Então, ele vai e continua a obra. Nós temos o ministério de profeta, que é o que traz a edificação para a igreja. Ele tem a visão e ele edifica a igreja através dessa visão. Isso é o que o profeta faz. Nós também temos o ministério de evangelista. Aleluia! O ministério do evangelista, ele é aquele que prega principalmente para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, para aqueles que ainda não sabem da verdade. Ele é conhecido como o proclamador das boas novas. Esse é o evangelista. E o evangelista, ele consegue ganhar almas. O evangelista traz para perto, o evangelista incendeia a gente com o que ele tem de melhor, que é o Espírito Santo, que um dia ele recebeu. Nós temos o ministério pastoral. O ministério pastoral, aquele que cuida e ensina. Todo mundo sabe as maiores parábolas que existem do pastor que vai atrás da ovelha. Tem 99 ovelhas, são 100, mas se uma se perde, o pastor vai lá atrás dela. Ele resgata aquela ovelha e cuida e traz para perto de novo. Esse é o ministério pastoral.
E por fim nós temos o ministério de mestre na palavra. O mestre na palavra, ele tem o dom da palavra. Ele tem o dom das escrituras. E ele ensina. Esse é o ministério de mestre. Algumas pessoas dizem que pastores são mestres, mas nem todos os mestres são pastores. Por quê? Porque os pastores cuidam. Os pastores estão juntos. Não dizendo que os mestres não estejam juntos, mas isso é a vocação de um pastor. O cuidado, o procurar, o saber como tá, o trazer para perto. Essa é a vocação de um pastor, de uma pastora. Aleluia. Então esses são os 5 ministérios no reino de Deus. Os 5 ministérios aonde nós podemos atuar, aonde Deus nos vocaciona e Deus nos chama. Mas afinal de contas, qual é o nosso ministério? Afinal de contas, qual é o meu ministério agora? Qual é a minha missão agora? Vocês estão falando de guerra, vocês estão falando de vestir a armadura, sobre guerra entre carne e espírito. Afinal de contas, beleza, tudo bem, eu já entendi. Mas afinal de contas, qual é a minha missão? Por que eu estou aqui? Por que um dia Jesus me alcançou? E isso nos leva de volta ao nosso texto base, lá em 2 Coríntios, no versículo 17, onde a palavra diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu vou continuar. Versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso ministério. Por muitas vezes a gente se preocupa em saber se eu tenho um ministério de apóstolo, ou talvez profeta, evangelista, pastor, mestre na palavra. E a gente busca isso incessantemente, loucamente às vezes, sabe? Nós temos essa necessidade de entender as coisas do reino. E acreditem, meus irmãos, acreditem. Eu nunca fui tão confrontada no que eu tenho pregado como ultimamente. E isso é real. Tudo que nós nos colocamos a pregar, nós somos confrontados. Tudo que nós colocamos a pregar, nós vivemos, nós somos provados. Então eu tenho um senso de justiça e um senso de conseguir entender algo muito grande dentro de mim. Essa é a minha luta diária da carne contra o espírito. Eu quero entender. Eu quero entender. Ué, mas afinal de contas é profeta, afinal de contas é mestre na palavra. Bom, eu acho que eu sou evangelista, eu falo tanto, falo pelos cotovelos, eu posso ser evangelista, eu consigo levar o evangelho? Eu tô rindo, mas é de nervoso. Só Deus sabe do meu coração. Só Deus sabe. Então, essas dúvidas surgem nas nossas cabeças, assim, super, mega power, ultra aceleradas. Só que hoje o Espírito Santo, ele traz a paz que excede todo o meu entendimento. Aquele entendimento que eu tanto busco, aquela resposta que eu tanto procuro. O próprio Espírito Santo de Deus que já habita dentro de mim, ele declara: aquieta sua alma e ouve a minha voz. Sabe qual é o seu ministério? Você não tem procurado tanto saber, eu vou dizer pra você. O seu ministério é o ministério da reconciliação. Sabe por quê? Porque eu não levei em conta os teus pecados, muito pelo contrário. Eu trouxe eles pra mim e eu os matei lá naquela cruz. E tem algo pra te dizer? Você morreu comigo naquela cruz. Mas você ressuscitou junto comigo no 3º dia. E é isso que eu quero. Eu quero você comigo. Eu quero você do meu lado. Eu quero você comigo. Assentado à direita. Eu quero você do lado, eu quero você pertinho. Sabe qual é o teu ministério? É o ministério da reconciliação. Sabe qual é o propósito dessa guerra? É o ministério da reconciliação. Sabe por que tudo isso está acontecendo na tua vida? É para que através de você todos vejam o ministério da reconciliação. Todos consigam entender que um dia eu vim e eu morri por você. Mas no 3º dia eu ressuscitei e eu trouxe vida e vida em abundância. Você não vai receber menos do que vida e vida em abundância. Esse é o grande propósito da guerra. Esse é o grande ministério
que tem no teu coração? Sabe essa busca louca e incessante por entender? É a tua luta contra a carne e o espírito, mas lembra-te de se revestir das armas espirituais de Deus. Revista-se da armadura de Deus, porque a guerra continua. Você tem o privilégio de já ter o grande spoiler. Você já sabe o final. E aqui ele diz, vai ficar tudo bem. E eu te dou todas as instruções que você precisa. Reveste-se da arma de Deus. Da armadura de Deus. Revista-se da armadura do Senhor. Para você ficar firme contra as astutas ciladas de Satanás, contra os pensamentos contrários, contra os dardos inflamados dele, que colocam mentiras na tua mente e te fazem acreditar que você é o que você não é. Que te fazem acreditar que você vai agir conforme as circunstâncias. E às vezes você até age. Às vezes você até desiste no meio do caminho. Às vezes você peca. Mas olha só. O Espírito Santo, ele te convence. O Espírito Santo, ele te convence de todo o pecado. E ele te traz para perto de novo. Ele não desiste de você. O Espírito Santo, ele vai te trazer quantas e quantas vezes for necessário. A palavra nos instrui a perdoar 70 vezes 7 o nosso irmão. Imagina só o que o próprio Deus faria. Vocês acreditam mesmo que ele deu seu único filho para morrer por mim e por você, miseráveis homens que somos, para ele não nos perdoar dos pecados? Deus, ele conhece o nosso coração, ele entende a nossa humanidade, mas ele não negocia a nossa natureza. Eu vou repetir. Deus, ele conhece o nosso coração, ele entende a nossa naturalidade, mas ele não negocia a nossa essência. Ele não negocia. Ele sabe que nós temos o Espírito Santo dele e que nós somos criação dele. Uma vez que nós reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e nós conseguimos declarar com toda a ousadia, eu sou filho de Deus. O meu Deus não falha. O meu Deus me ama. O meu Deus me cuida. O meu Deus diz que eu sou a menina dos seus olhos. O meu Deus diz que eu sou forte, mesmo quando eu sou fraco. Acreditem, essa é a lógica de Deus. A lógica invertida não faz sentido pra gente. Nós não vamos entender. Portanto, o que não compreende agora, compreendê-lo-ás depois. E lá em Acrescentares de Yasmine, eu concordo e digo, ou não. Ou não. Deus, ele sabe os caminhos que ele tem para nós e seus pensamentos são mais altos e melhores do que os nossos. Tentar entender é algo cansativo? Muito cansativo. Tentar entender te distrai. Você já parou para pensar nisso? Tentar entender te distrai das coisas do reino. Tentar entender te atrasa no reino. Você podia estar falando de Jesus, você podia estar falando como ele é lindo, como você acorda e ouve a voz dele, ou como você sonha com ele, ou como você tem irmãos incendiados pelo Espírito Santo que chegam perto de você e começam a falar sobre Jesus e você fala, uau, eu quero isso. Você podia estar vivendo isso, mas você se prende no entendimento finito e humano. Nós não vamos entender as nossas guerras por muitas vezes, as nossas dores, os nossos traumas, tudo que Satanás coloca nos nossos caminhos. Nós não vamos entender. Engraçado porque a gente chora, a carne grita, a alma grita, eu não vou aguentar, tá doendo muito. Dessa vez aqui, olha, dessa vez não dá. Então que você possa trazer à memória o que te traz a esperança. Lembra-te do Filho do Deus vivo que veio e morreu por mim e por você, e morte de cruz. Ele foi até o final em obediência, em morte de cruz, porque Deus, ele se permitiu passar um momento sem o seu único filho, mas ele não permite passar uma eternidade sem você e sem mim. Ele abriu mão do seu filho, o seu único filho, para que eu e você sejamos os seus próximos filhos. Ele transformou Cristo, que era o unigênito, no primogênito, para que eu e você pudéssemos ser filhos. Pudéssemos ter
sido adotados para que nós pudéssemos hoje declarar o nosso ministério, o ministério da reconciliação. Acabou! Acabou! Está feito! Está consumado! Acabou o que nos apartava do Deus vivo! Não há pecado que nos afaste do Senhor. Sabe por quê? Nós ainda pecamos. Sim, nós ainda pecamos. Mas a nossa natureza divina, ela nos chama para perto do Deus Altíssimo. E aonde a luz chega, as trevas não permanecem. Nós somos justificados e remidos através do sangue do Cordeiro, do sangue inocente daquela cruz. Eu e você, nós fomos revertidos, justificados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, declara, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então corre para Ele, abraça Ele, recebe esse abraço, recebe esse amor. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil entender que você é tão amado, principalmente por Deus. Simplesmente o que criou os céus, a terra e o mar e tudo que nela há. Às vezes, excede o nosso entendimento, mas é real, é a nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus tomamos posse, é a minha herança, é a tua herança, é a nossa herança. Então, que hoje você traga sua memória, que hoje esse grito, esse rugir do leão saia de dentro de você e você declare: uau! Esse é o meu propósito. Eu fui reconciliado com o próprio Deus. O próprio Deus me reconciliou com Ele. O próprio Deus falou: ei, eu quero você para perto. E meu Deus, eu sou imundo. Eu errei tanto. Eu erro tanto. Mas ainda assim, Ele me quer. Ainda assim Ele me quer. Jesus é irresistível. Ele é irresistível. Então, meu amado irmão, não resista mais. Então, meu amado irmão, não retenha mais. Vá e pregue o Evangelho a toda e qualquer criatura. Eles precisam saber o que você sabe. Eles precisam saber que você foi alcançado. Vai lá e fala para eles. O seu ministério é o ministério da reconciliação. E sabe por que eu sei? Porque é o meu também. E sabe por que eu sei? Porque nós temos o mesmo Deus, o mesmo Espírito. E Ele me contou. O nosso ministério, a nossa missão aqui, afinal, o propósito dessa guerra é nós levarmos o amor de Jesus às pessoas. Elas precisam saber que elas foram reconciliadas. Amém? Eu espero que o Espírito Santo continue a ministrar no teu coração quanto a isso. E que você saia daqui incendiado, que você saia daqui inconformado de não falar pelo menos para uma pessoazinha que Jesus a ama. Para uma pessoazinha que ela não tá sozinha e que ninguém fica para trás. Porque nós temos sido levantados como homens e mulheres de Deus para levar o Evangelho a toda e qualquer criatura. A graça que nos alcançou, nós vamos levar, porque o que de graça recebemos, de graça nós vamos dar. Amém? Agora nós vamos ficar com mais um momento de louvor. E eu espero que o Espírito Santo te inunde e que você desfrute desse momento na presença de Deus. Amém? Vamos louvar. Como pedir coroas ao Rei que da sua glória se despiu? Como exigir riqueza de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? E como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi? Por amor, como eu posso ser assim? Querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar.
Todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tão pouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade lhe trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade e retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado, duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitar e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele, deixar tudo por ele. Mais do que ler falar, eu preciso viver Jesus, viver Jesus. Mais do que ler falar, eu preciso viver. Aleluia, aleluia. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Eu sempre vou declarar isso. Amém, amém, amém. No começo do vídeo eu acabei esquecendo de fazer alguns avisos, mas então não saia daí, segura aí, não saia desse vídeo. Preciso fazer alguns avisos. Eu queria falar pra você que aqui no Be Kingdom a gente tem um quadro chamado Good Morning Holy Spirit. Todos os dias nós temos o nosso devocional e esse mês a gente está falando sobre o livro de Provérbios. Tem sido incrível, tem sido um tempo maravilhoso. Nós mergulhando aqui na palavra, Deus trazendo entendimento, Deus trazendo sabedoria para os nossos corações, ativando ministérios, ativando pessoas para trazer a palavra. Tem sido incrível. Então, todos os dias você pode acompanhar lá no nosso Instagram o nosso devocional sobre Provérbios. O outro aviso que eu queria dar é que no dia 1º e no dia 2, no dia 1 e no dia 2 de agosto, nós vamos estar iniciando o Kingdom Legacy. Sim, finalmente o Kingdom Legacy está chegando. O que é o Kingdom Legacy?
Kingdom Legacy é a nossa escola de líderes e discipuladores. Nós estamos falando aqui de guerra e não tem como nós irmos para a guerra despreparados. Então, o que de graça nós recebemos, de graça nós vamos dar. Nós estamos agora fazendo os grupos e se você quiser se inscrever, entre em contato com a gente lá no direct do Instagram, pergunta mais sobre isso que a nossa equipe de mídia vai entrar em contato com você e vai te explicar melhor ainda sobre o curso. Amém? O que mais, gente? Eu acho que é isso. Eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado ao teu coração, que você não saia daqui igual, que você seja renovado, que você seja uma nova criatura a partir de hoje. Que nós possamos declarar com ousadia e intrepidez que em nada seremos intimidados pelo adversário. Em nada seremos intimidados pelo adversário. Não só falar isso, mas que nós possamos viver. Porque é muito fácil falar, é muito fácil gravar um vídeo, chegar no YouTube, falar de Jesus e tal, não sei o quê. Mas nós sabemos as guerras espirituais, nós sabemos como acontecem várias coisas para não dar certo. Então, em nada intimidados pelo adversário, que nós possamos declarar isso, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O propósito de Cristo nas nossas vidas é o ministério da reconciliação. Então que hoje você saia daqui transformado e renovado, assim como eu mesma fui. Amém? Isso. Um beijo, um queijo. Amo a sua vida e fica com Deus.